Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a uma nova edição do Pode Solucionar, o podcast da Solucionática, que tem como objetivo fundamental trazer para você que empreende, para você que está aí buscando empreender, se ainda não empreende, direcionamentos, trajetórias, histórias, experiências, a expertise de quem verdadeiramente empreende no mundo real. E hoje eu tenho o grande prazer de receber, inclusive é aqui da família, porque constrói suas ações aqui dentro do nosso prédio, dentro da nossa casa, da Solucionática. Quero dar as boas-vindas primeiro, Jander Camilo, da Agrodifere. Obrigado. Seja bem-vindo ao Pode Solucionar. Para mim é uma honra ter você aqui. A honra é minha. Obrigadão. Seja bem-vindo. Estar participando aqui do podcast. Show de bola. E a Luécia Santana, da Wise Agro, que também, ou seja, a gente vai falar muito disso. É uma empresa que tem o mesmo... As duas, na verdade, têm o mesmo segmento, estão unindo forças. Luécia, seja bem-vindo. Obrigado. Grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado por vocês terem vindo. E eu quero começar o nosso papo, fica atento que vai ter muita coisa legal para você. Eu quero começar o nosso papo entendendo a história, primeiro, do Jander. Diga lá, cara, a Agrodifere surgiu por quê, quando e o que aconteceu antes da Agrodifere para que o Jander chegasse até aqui? Bom, eu trabalho no ramo do agro já tem mais de 19 anos, né? Passei por várias empresas de referência aqui dentro da cidade de Rio Verde. Trabalhei também com produtores rurais. E quando eu fui trabalhar com produtor rural, assim, eu vi que ali existia uma estrutura, né, financeira e tudo mais, e que assim precisava ser melhorada, né? Assim, tinha pontos de melhoria lá que às vezes internamente, sozinhos, eles não conseguiam melhorar. O que é muito comum, né, gente? O que é muito comum em qualquer negócio, né? Então, às vezes, quem está dentro não consegue ver a dimensão dos problemas, das dificuldades, e às vezes alguém de fora tem uma visão diferente daquilo ali. Trabalhando com produtores rurais, eu consegui enxergar essa necessidade, né? E posteriormente eu pensei, falei, bom, se isso funcionou para B, eu posso escalar isso, eu posso trazer isso para outros produtores rurais, né? Então, assim, eu trabalhava anteriormente num formato CLT e posteriormente eu montei a minha consultoria, né? Assim, meio que sem saber se ia dar certo ou não, se realmente existia demanda para aquilo que eu estava tentando oferecer. Graças a Deus, né? E tem muita demanda, né? Assim, nós estamos numa cidade que é muito propenso. Costumo dizer que a gente é privilegiado. Sim, somos privilegiados, né? Nós estamos num polo do agro. E para qualquer área, tá? Não é só... Porque o agro, ele acaba multiplicando os resultados dele, talvez multiplicando também, mas até transferindo os resultados dele para todos os outros segmentos. Com certeza. O comércio, a indústria... Tem toda uma cadeia aí que se beneficia, né? Exatamente. Justamente. E aí eu consegui, né, assim, atender alguns produtores rurais nessa modalidade de consultoria. O negócio foi ganhando corpo, né, assim, foram surgindo outros clientes, necessidades, enfim, indicações. No primeiro ano de consultoria eu consegui atender 10 clientes, né, assim, o que para mim ultrapassou inúmeras vezes a minha pretensão inicial, que era bem modesta, digamos assim, e está fluindo, né? Assim, graças a Deus, assim, hoje eu olho para trás, né? Há um ano atrás, o profissional que eu me tornei hoje, né? Assim, a visão que eu tenho sobre negócios hoje é completamente diferente da que eu tinha quando eu iniciei, né? E eu tenho certeza que daqui a um ano eu vou olhar para esse Jander de agora e vou ver uma outra pessoa, um outro profissional, né? E espero amadurecer a cada dia mais, né? Podendo oferecer o melhor para os clientes, porque essa é a nossa proposta, né? Assim, é oferecer o diferente. Fazer aquilo que ele faz de uma forma melhor, né? Assim, potencializar resultados. Você sabe que isso que você está contando, eu vou querer ouvir a Luécia sobre a história da Wise e a história dela, mas você sabe que isso que você está falando tem uma perspectiva importante até para você que está ouvindo a gente, que é o seguinte, cara, isso cria em vocês, o fato de que vocês percorrem vários negócios que são do mesmo segmento, são do agro, mas muitos deles até com cultivares, né, vamos dizer assim, diferentes. Sim. E, por exemplo, até na pecuária, talvez, ou seja, como vocês percorrem vários negócios, vocês vão acumulando expertise de negócios diferentes
dores das mais variadas, desafios dos mais variados, e isso vai criando uma casca muito positiva. Por que eu estou trazendo isso? Porque é o que eu vivo também. Jander, Luiz, eu tenho cliente que é um cara que é dentista e tenho cliente que é uma rede de supermercados como Campeão, por exemplo. Ou seja, eu tenho clientes que passam por polícia civil, padaria, farmácia, oficina, lava-jato, cara, do que você imaginar. E o que isso vai construindo? Vai construindo uma casca. Você vai pegando as situações e vai tendo que desenvolver soluções para esses problemas e as problemáticas que vão aparecendo. Eu acho que isso é um privilégio, né, Sim, Jânio? com certeza, com certeza. É o que a gente até comentou, assim, a gente consegue replicar, né? Então, assim, às vezes a dor de um cliente não é só dele. Os outros também compartilham dessa mesma dor. E que muitas vezes nem sabem que são dores. Que são dores que eles precisam solucionar. Justamente, né? Justamente, faz todo sentido isso. E aí nós conseguimos replicar, né? Então, assim, às vezes a gente consegue encurtar caminhos. Por exemplo, às vezes um cliente me pede uma determinada solução para aquela situação. A gente consegue atacar aquilo ali. Opa, eu já tenho essa ferramenta pronta. Está na manga, vai para a caixa de ferramentas. Isso, justamente. Então, assim, é um crescimento mútuo, né? Então, assim, quando um cresce, os demais também crescem por tabela, né? Sim. Então, assim, isso é muito positivo para o negócio, né? Massa demais, show de bola. Luécia, seja bem-vinda, né? E diga lá, o Wise, como é que surgiu isso? E a Luécia antes, até chegar na Wise, conta pra gente. Eu ouvi, teve uma pessoa, que eu não vou falar quem, que te admira demais ali. Né? Falou isso pra gente ali, né? Sim, que admira muito o seu trabalho e tudo mais. E se ele admira seu trabalho, eu logo, por osmose, admiro também, né? Obrigada, é um privilégio muito diga grande lá, estar diga lá, ao diga lado lá. do Jander. Eu venho aí de uma experiência de 18 anos dentro de escritório de produtor rural e a gente passou por vários processos de reestruturação. Essas minhas caminhadas sempre foram no intuito de servir, sempre proporcionar o melhor, sempre fazer como se realmente eu estivesse fazendo para mim. E isso me agregou muita bagagem, muita informação. Eu ganhei muita confiança das pessoas que trabalhavam comigo e, com isso, eu fui me desenvolvendo. Tive uma experiência profissional o ano passado muito desafiadora. Eu estive no Mato Grosso, passei por uma experiência por lá. Só que acaba que Rio Verde é minha paixão, né? Voltei para Rio Verde no final de dezembro e, junto com o Jander e com o estímulo dele também, Luécia, vamos para a consultoria que tem mercado para todo mundo. Para mim está sendo uma novidade, mas não deixa de ser um propósito de vida, que é servir e entregar sempre o melhor resultado. O Jander tem contribuído muito para mim conseguir trilhar esse caminho. Eu tenho muita bagagem, tenho muito conhecimento, mas essa experiência comercial que ele tem de lidar ali, de se vender, ele tem um feeling maior que... Juntando a fome com a vontade de comer. Você entendeu? Então, vai mais Sim. ou menos nesse objetivo. A gente se complementa, digamos assim, né? Isso. E, assim, sou muito apaixonada pelo que eu faço. Graças a Deus, os lugares que eu passei sempre tenho boas histórias e bons resultados para apresentar. E o propósito é esse, levar para o produtor soluções que, às vezes, ele nem mesmo ele tem noção que ele precisa. Porque, às vezes, a gente senta e conversa, e aí, como que está seu escritório? Está organizado? Tá organizado. Tá, mas como que você tem feito o seu controle de estoque? Porque muitas vezes ele diz que está porque ele acha. Isso, pela falta de conhecimento mesmo, né? E o produtor rural, o que a gente fala para ele é o seguinte, que realmente ele não tem que entender de todos os processos do administrativo. Muitos deles acham que é um processo burocrático, enjoado, e tem que ter que lidar com gente, orientar, treinar, e realmente ele não tem que entender disso. Mas o importante é ele estar bem assessorado das pessoas que têm noção disso tudo, que vai entregar um bom resultado para eles. O nosso objetivo, o nosso propósito é de deixar o administrativo redondinho, usando muito o termo que o Jander usa, que é deixar a casa arrumada para ele se preocupar com outras coisas.
O produtor rural, a vida dele, assim, a dinâmica dele do dia a dia é muito grande, são muitas preocupações. É preocupação com o clima, mercado, comercialização, agora que a gente começou na colheita, é frete, dinâmica de frete. Sim. E ele pode se preocupar com essas questões que muitas das vezes não são controláveis, e nós ali no administrativo a gente consegue criar processo, mapear as tarefas do administrativo para que ele tenha um bom resultado e não tenha que se preocupar com isso. Porque, às vezes, as pessoas, a gente vai conversar e fala assim, não, mas eu tenho contabilidade, eu não preciso de ninguém para fazer minha gestão administrativa. E nem é disso que se trata. Isso. São distintos, né? Uma coisa é contabilidade, outra coisa é gestão interna. E aí tem um negócio que eu quero trazer para vocês, até para vocês falarem sobre isso, que é uma percepção e uma reflexão, que é o seguinte, vamos lá. Primeiro, antes a gente ouvia assim, o cara fala assim, estou indo para a roça, né? Acabou. Ou seja, ir para a roça já não é algo mais possível, porque as empresas do agro são empresas. Sim. Exatamente. E o cara que é produtor rural, ele não é só produtor rural, ele precisa ser um gestor de uma empresa do agro, de uma empresa rural. E aí muda o jogo, porque esse cara precisa compreender que antes ele só fazia o negócio funcionar ou fazia malemar ele funcionar, né? Porque ele estava focado no plantio e em outras tarefas. Sim. E agora, com essa perspectiva de gestor do agro, ele precisa entender que tem duas áreas que ele precisa atuar fortemente na empresa, nessa empresa do agro. Sim. Que ela tem que funcionar e ela tem que crescer. Exatamente. E quando ele precisa, e fazendo às vezes muito mal feito, fica fazendo só a empresa funcionar, que é essa roda que vocês fazem girar, sim, fazer a empresa funcionar com a casa arrumada, se isso tiver organizado e tiver o apoio de profissionais que saibam fazer isso, ele consegue fazer o negócio crescer, que é a função específica dele, que o gestor precisa até entender, né? Então, me fala dessa relação, como é que vocês veem? Eu acho que se eu tivesse que vender o trabalho de vocês, era isso que eu ia falar. Olha, você precisa que sua empresa funcione e que ela cresça. Deixa a gente fazer ela funcionar para você poder fazer ela crescer. Eu acho que isso é o caminho, não é não? Sim, não, com certeza. É bem isso que a gente tenta apresentar para os produtores rurais, né? Assim, tem atividades que ele consegue delegar. Essa atividade administrativa, considerada como chata, como a Luécia mesmo diz, ele pode delegar para outras pessoas. Não necessariamente precisa ficar na caixinha dele. Porque ali a gente está falando de caixinhas, né? São várias caixinhas onde ele precisa atuar como gestor, como proprietário, como produtor rural, inúmeras preocupações, né? Demandas das mais variadas possíveis que ele tem que lidar no dia a dia. E acaba que no fim, assim, geralmente a parte administrativa ela é negligenciada. Eu não sei se esse seria um termo correto, mas né, assim, é deixada de lado, não entra como prioridade. É isso que vai fazer o negócio render o que precisa. Justamente. E é justamente aí que muita gente tem problemas. E aí eu quero trazer para vocês uma pergunta que eu acho que é algo que paira nesse universo, que é assim. O que acontece normalmente? O cara é produtor, ele ainda não sabe muitas vezes que deve ser um gestor do agro, e aí ele traz o filho, ou ele traz a esposa, ou ele traz o irmão, ou ele traz o cunhado, porque ele pensa num primeiro momento o seguinte, bom, para esse tipo de trabalho eu preciso ter alguém que eu confie. Exatamente. Se isso fosse uma realidade, você que está ouvindo a gente, as empresas não se constituiriam como empresas. Porque só teria empresa familiar. Sim. Porque assim como nos outros negócios, onde há um departamento financeiro, sim, onde há um departamento de compras, onde há um departamento de venda, sim, nos outros negócios não seria possível. Teria que ser primo, tio... Todo grupo familiar, todo né? do grupo. E não é essa a realidade. Sim. Qual é a minha pergunta para vocês? Por que o agricultor tem essa visão de que ele precisa primeiro buscar pela confiança? Porque confiança... eu acho que é base fundamental de qualquer operação que tem uma marca como a Agro de Fere e a Wise Agro, que se constitui como marca. A confiança é o ponto de partida. Então você que está ouvindo a gente, caso venha contratar uma empresa para te ajudar nessa área, o que você tem que pensar obviamente, na confiança, e isso é comprovável e totalmente rastreável, controlável, dominável no aspecto processo, não há riscos em relação a isso, é uma coisa que nos foge das vistas e do controle desse gestor ou desse produtor rural,
Mas, ao mesmo tempo, você não pode pensar só na confiança. Porque eu digo muito, Jander e Luécia, tá bom, por que você vai propor o seu filho para ser o administrador? Qual é a expertise verdadeiramente que ele tem como administrador? Quais são as referências que Quais ele são as tem? onde ele gerou o entregas. resultado? Né? Onde ele jogou, que ele diz, né? Jogou onde esse figura aí? Então, porque é filho? Não. Faz assim, ó, antes de você fazer isso, prepara seu filho, contrata um time profissional para fazer isso e vai preparando o seu filho. Aí ele vai assumindo, gradativamente, o time vai trabalhando em conjunto. Sim. Como é que vocês veem esse universo da confiança do produtor rural em ter gente que não é do sangue dele à frente dos negócios na esfera de fazer a empresa funcionar? Então, assim, a gente percebe que ainda há cenários assim dentro de escritórios de produtores rurais, né? Assim, a base da confiança, ela é a base fundamental para tudo. Essa nova geração que vem sucedendo esses produtores rurais com a idade um pouco mais avançada e tudo mais, é uma geração que está se abrindo para o novo. É uma geração que está se abrindo em todas as áreas. Em todas as áreas, assim. Está se abrindo para uma implantação de sistema, está se abrindo para uma consultoria, está se abrindo para uma assessoria, né? Está se abrindo para isso, informatização. Então, assim, o que de novo eu posso acrescentar no meu negócio? Né? Então, assim, a gente vê essa evolução. Está sendo gradativa. Posso dizer que, assim, a passos lentos ainda ao que deveria estar, né? Porque quando a gente compara a evolução do produtor rural dentro da propriedade e na parte administrativa, então, assim, ali ele tem um maquinário evoluído, ali ele tem uma série de tecnologias, né, que ele faz uso no seu dia a dia, mas ele gerencia e coordena essa empresa de forma arcaica, né? Assim, amadora até, como o pai conduzia, como o avô conduzia, né? E então, que assim, funcionou e trouxe até ali. Sim. Mas talvez não leve. Não é o que é longa, isso, né? justamente. Então, assim, eu acho que essa mudança ela está acontecendo, né? Assim, está sendo gradativa, né? Deveria estar um pouco mais avançada. Quando a gente Mas analisa... é um caminho sem volta, né? Sim, é um caminho sem volta, né? Então, assim, é o que a gente costuma dizer, assim, é uma expressão, né? Assim, o produtor agenda embaixo do braço, porque antigamente era muito comum você ver aqui em Rio Verde produtores rurais com agenda embaixo do braço. E seus boletos. E seus boletos. Pra baixo, pra fila do banco. E hoje, assim, o negócio mudou. Então, assim, se você for analisar a forma como o pai conduzia, não é a mesma forma como ele pode conduzir agora. O cenário econômico mundial não é o mesmo de 30 anos atrás. A entrega precisa de ser melhor para ele continuar se perpetuando no negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta, né, que eu acho que é interessante a gente ouvir isso, até como curiosidade minha. Vamos lá. O que gera de perigo, de risco, de prejuízo para uma propriedade rural, para uma empresa rural, para um produtor rural, para um gestor rural, não ter esse universo do administrativo, das compras, sendo lidado de forma, sendo olhado de uma forma profissional? O que isso acarreta? Quais são os impactos? Qual é a diferença de você ter e não ter em termos de resultado? Como é que vocês veem isso? Acaba que ele trabalha no escuro, né? Assim, não sabe como que vai ser o dia de amanhã, porque muitas das vezes eles centralizam todas as informações na agenda e na cabeça. Você pergunta, qual que é a sua estimativa de produção? É tanto. Tá, mas você tem esse sistema, você tem esse controle? Não tem. Então, acaba que essa centralização faz com que ele deixe de otimizar o negócio dele e atrapalhe atrapalha na sua expansão. Toda essa falta de controle, por exemplo, a gente faz visita em produtor rural, a gente pergunta, você trabalha com previsão de pagamento? Não sei, não tem previsão de pagamento. Previsão de receita? Não, também a gente não faz. Agora você pensa, você tem um negócio onde que você movimenta milhões e não tem receita previsível. E você não tem um número para saber, a minha receita no próximo semestre está estimada em tantos X reais e a minha despesa previsível é de tanto, você não tem noção disso. Então, assim, existem muitos aspectos do negócio que realmente não são previsíveis, como comercialização, preço, faz parte do jogo. Faz parte normal, ele está acostumado com isso. É um negócio de risco, né? Isso, ele está porque ele gosta justamente dessa emoção, mas o administrativo é uma demanda que tem como planejar, tem como previsionar e que, às vezes, ele sofre de forma desnecessária. Realmente trabalhar no escuro, né? Sem saber. Porque o universo do acaso sorte é você estar no lugar certo. Cara,
O universo do acaso está presente no mundo Sim. de quem empreende. Sim. A gente não tem absolutamente certeza de quase nada, porque tem a morte. Exatamente. Então, se a gente... Qual é o trabalho de quem... O trabalho de vocês tem muito a ver com o que eu faço. Por quê? Porque qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é diminuir a probabilidade do acaso. Sim. A incidência da sorte e do acaso dentro de uma operação. Porque quando você tem isso que vocês fazem, que é controle e domínio, num âmbito grande dentro de uma operação, você consegue trazer para essa operação uma menor suscetibilidade ao risco. E eu acho que isso é que é o grande... Sim. Você que está ouvindo, que é produtor e etc., acho que o trabalho de vocês é diminuir o risco do produtor. Com certeza. Com certeza. Faz sentido? Faz sentido, total sentido. Isso O que cara nós te nos procura e propomos. nem sabe que é por isso, né? Sim, Ou não te justamente. procura porque nem sabe que tem esse problema, né, Luiz? É verdade. Sim. Não, mas é bem isso mesmo, Jean. Assim, a gente percebe que esse amadorismo, ele ainda existe, né? Assim, como a Luécia falou, assim, nas visitas que a gente realiza, no bate-papo com os produtores rurais, isso é algo que se tornou comum. Ele acha que o fato de ser gerido daquela forma tem que ser assim. Ah, não, mas é assim mesmo. É difícil lidar com pessoas, é difícil lidar com processos, o meu estoque não fecha. Fácil é dormir. Mas também para muita gente não. Né? Sim, Nem tem gente que toma dormir. remédio. Tem né? gente que toma remédio. Então, assim, para alguns é fácil, para outros não. Você acha que é uma coisa que eu sempre pensei, o empreendedor de forma geral e o agricultor não é diferente, ele se vê como alguém casca grossa, né? Alguém que é um cara, Eu aguento aqui tudo. eu me basto. Aham. E Justamente. dificilmente pede ajuda. E isso é um erro, né, cara? Porque Sim. pedir ajuda é para todo mundo, para todos nós. Não te diminui de forma alguma. Eu costumo dizer o seguinte, até fiz um vídeo recentemente sobre isso, que empreender é como a Fórmula 1. Empreender é talvez o esporte, porque a Fórmula 1 é o esporte individual mais coletivo do mundo. Porque o cara está sozinho no cockpit, mas se o pit stop for ruim, Exato. já era. Sim. Então, eu me basto, não se basta não. Não, com certeza. E acho que é por isso que vocês existem. Sim. Não, e o engraçado e assim um ponto muito importante é que se ele olhar para o lado e ver que ele tá sozinho ali na produção, a esposa está fazendo o financeiro, o filho está ajudando nas compras, e se ele olha para o lado e vê um produtor que está bem estruturado, que está crescendo, que está trabalhando só em expansão, só tá subindo ali no gráfico, ele não está sozinho. O grande, ele está bem assessorado. Ele tem uma consultoria financeira para ajudar nas finanças, porque às vezes Senão ele não fica grande. porque ele não tem tempo para ficar entendendo da produção, as dinâmicas da fazenda e entender de mercado. Ele tem um consultor em agronomia para passar todas as demandas dos receituários e tal. Ele vai ter uma consultoria, um auditor para validar todos aqueles processos. Então, os grandes, é só ele olhar para o lado. Os grandes, eles estão bem assessorados. Não estão agindo da Eles mesma não forma. estão sozinhos. Você sabe o que muitas vezes esse cara pensa? Ele pensa assim, a minha produção, a minha demanda ela já é fechada. Eu forneço para tal cooperativa, ou sei lá, e eu não tenho que pensar em vender, eu não tenho que aumentar. Então, vamos lá. Como é que aumenta a lucratividade de um negócio que já tem a demanda fechada? Simples, com organização. Sim. A lucratividade é totalmente possível de ser muito aumentada quando você parte para a esfera de, por exemplo, não pagar boleto em duplicidade. Exato. Coisas simples. Em atraso com dinheiro em conta. A gente vivencia isso às vezes, vamos né? lá. Entender o que está pagando. O que vocês evitam de problema para um produtor rural com o trabalho de vocês? Olha, Vamos listar umas Na coisas. prática. na aí. prática, né? Então vamos lá. Não pagar boleto em atraso com dinheiro em conta, né? Na realização das compras, realizar uma cotação previamente. Então ali você já Ter consegue clareza para tomar ter clareza decisão. para tomar decisão. Então ali às vezes você consegue economizar, né? E se isso se torna um hábito no decorrer de um ano, quanto que ele deixa de tirar do caixa dele,
né? Que ele pode investir, reinvestir em outras coisas, né? Dentro do negócio dele. Entender o que está pagando. Muitas das vezes a gente chega em financeira, a gente vai fazer crítica de documento, tá, esse boleto aqui, cadê a nota fiscal? Não, a pessoa não mandou a nota fiscal. Tá, mas você pediu? Ah, eu vou olhar aqui no e-mail. Às vezes o arquivo da nota fiscal de prestação de serviço está em anexo no e-mail e às vezes aquela pessoa que não desce e não imprime a nota para mandar para a contabilidade lançar aquilo ali como despesa, e assim, são coisas simples. E Luécia, aí, que é um lance complicado, e cara, talvez aí esteja o maior perigo. Tem algumas coisas que são importantes que o gestor tem que ter em mente. Primeiro, ele tem que atuar no que é necessário. Não perder tempo com o que não é necessário que ele esteja atuando. Sim. Segundo pilar, que eu acho complicadíssimo, que eu também acho que vocês trazem solução para isso, que é não conseguir ver o erro. Pior do que errar. Exato. É não saber que está errando. É não saber. E ele às vezes não tem consciência disso. E não tem controle, não vê o erro, toma decisão com base no que ele vê. No achismo. E é turva a visão. Sim, com certeza. É isso. E assim, é muita coisa que ele tem para preocupar, sabe? Assim, o produtor rural, ele não vai fazer auditoria de documento para ver se o processo daquela nota fiscal está certo. O contador que faz aquele lançamento, ele não tem tempo de ligar para 16, 17 clientes produtores rurais e perguntar: cadê a nota fiscal desse boleto? Não, o boleto chegou. Não tem documento fiscal em anexo àquele pagamento, ele vai seguir o bonde dele. E aí depois, quando fechar uma declaração de imposto de renda, a conta chega. E aí ele vai falar: não, mas como assim? Eu peço nota fiscal, o que é que está acontecendo? Onde está meu erro? Onde que está meu erro? E assim, muitas das vezes... muitas das vezes não, a gente consegue minimizar isso aí fazendo acompanhamento, treinando, orientando. Estabelecendo políticas dentro da empresa. Manuais de operação. Olha, toda vez que chegar uma nota fiscal, tem um porquê, para quê, quem, quando, qual que é a origem de por que comprou, quem comprou. Vocês concordam que o trabalho de vocês ele é instituir rotinas, porque rotina traz segurança? Exato. Sim, exatamente. É no básico. A gente garante que o básico seja bem feito, feito da forma correta, para que ele consiga evoluir, né? Então, assim, ele precisa que o básico, é o chão de fábrica mesmo. Então, assim, é o básico do básico. O que a gente faz, inicialmente, vamos olhar aqui o básico, como que está o seu financeiro. Você sabe onde há um perigo para esse cara também? No imposto. Esse cara erra no momento de pagar, ele erra no momento de decidir sobre esse universo dos impostos, né? Na forma de negociar. A forma de negociar, ou seja, um trabalho como o de vocês... eu acho que ajuda a ampliar a visão e conseguir, fundamentalmente, tomar melhores decisões. Né? Sim, com certeza. A gente fazendo esse chão de fábrica, como o Jander fala, que é o básico, mas é um básico bem feito, a partir disso a gente consegue ter números, ter resultados, indicadores. Olha, e insights, né? Isso. Olha, grande parte da sua despesa está sendo custo operacional, grande parte da sua receita está sendo receita que não é do seu negócio, está sendo receita de terceiro. Vocês já chegaram num produtor e... com base no trabalho que vocês instituíram, ele, por exemplo, desinchou a operação, ou ele desinchou, que eu digo o seguinte: eu tinha 70 funcionários, hoje eu faço o mesmo trabalho com 50. Ou, por exemplo, ele, ao ver o trabalho de vocês acontecendo na prática e os resultados sendo gerados, ele mudou o modelo de tomar a decisão dele. Isso não é incomum de acontecer. Não, de forma alguma. Assim, essa mudança na tomada de decisão, ela acontece. Né? Eu acho que assim, logo no início ele já muda um pouco o conceito dele de nossa, isso eu deixava de fazer, agora vamos mudar. E é necessário. Depois que ele experimenta, ele não quer mais voltar. Ontem a gente falava disso. Voltar a fazer. Justamente. É um prato que a gente põe na mesa que antes ele não conhecia e que agora ele quer se alimentar daquilo diariamente. Então, assim, a gente tem uma importância muito grande dentro desses negócios, né? Dentro desses escritórios, dentro dessas propriedades, porque a gente faz o produtor rural olhar para o negócio dele como uma empresa, que de fato é. Né? Então, assim, quando eu olho para a fazenda ali, eu não vejo ela como uma fazenda, né, de criação de bicho, eu planto... Não, ali é um negócio. Né? Então, ali você vende, ali você compra, ali você negocia, ali você tem que lidar com seus funcionários. Então, assim, você tem políticas de RH...
É troca de produto por serviço, por dinheiro. Justamente. Troca de produto por dinheiro é empresa. Sim, né? sim. Então, assim, essa concepção de que ele é um empresário é algo que ainda está em evolução, né, Luécia? Mas tem aumentado a visão, né? Sim, Tem sim. essa cultura de que, não, meu negócio eu não preciso desses controles, vem muito diante dessa habitualidade de o produtor, ele trabalha com o seu CPF. Não, eu sou CPF, eu não preciso disso, eu não sou CNPJ. E Eu isso, costumo brincar CPF NJ. pois é. Ou alguns até têm a visão de que eu não sou grande. Eu não preciso me organizar porque eu não sou grande. Eles se comparam muito com gente que são muito maiores que ele. Não, mas o fulano tem isso porque ele é grande, eu sou pequeno. Mas como que cresce? Então, mas um cara que... A gente está falando de um faturamento de 30 milhões e ele acha que ele é pequeno. Ele acha que ele é pequeno. Ele tem a visão que ele é pequeno. 30 milhões. 30 milhões. Nós estamos falando ali, né? Raso, né? Assim, né? Se a gente for falar... Tem gente grande, inclusive. Você falou, ele acha que ele é pequeno. Mas tem gente grande que também não tem esse nível de organização. Sim. A gente se depara com isso. Acho que vocês se deparam com isso de uma forma muito comum, assim, né? Isso, esse processo de estruturação administrativa, quando ele abre o olhar para que não, eu preciso de me organizar diante daquilo que você abordou, que tenha confiança, a gente tem condutas, a gente tem maneiras de conduzir esses processos com as pessoas que ele já tem de uma maneira segura, humanizada, isso. Respeitosa. Sim. A gente não chega impondo, olha, eles são consultores e chegou e tal. É lei, né? Não, nós não a chegamos gente- engessados em lugar nenhum. É tudo muito personalizado. E ainda mais diante dessa experiência que eu e o Jander temos, que toda visita que a gente faz, a gente aprende, a gente entende que ali, por mais que a gente está indo para contribuir, para melhorar resultado, ali a gente vai aprender alguma coisa. Tem alguma coisa que a gente vai tirar dali. Então, assim, tudo acontece de uma forma muito respeitosa, de muito amigável, assim, Humanizada, humanizada. Acolhedora, sabe? justamente. Então, assim, Justamente. eu acredito que essa é uma das grandes características das nossas condutas, que a gente não chega impondo e não é. A gente quer saber a sua necessidade, a gente quer saber o que você quer, mas a gente também tem uma noção do que você realmente precisa. Às vezes a gente faz a visita... Eu já ouvi isso aí. Sabe? A gente pergunta e tal, e assim, a gente vai estudando qual que é a melhor maneira da gente conseguir entregar aquele resultado para ele de forma otimizada, sem onerar o caixa e tudo muito... Na verdade, é ter a visão, né, gente, de que o objetivo é realmente tornar o negócio profissional e fazer com que você tenha a possibilidade de ter esses dois universos mais presentes, que é o controle, que é a coisa de ter processo, de ter rotina, sistema e tudo mais, tem que ter domínio, que é o quê? Conseguir ter previsibilidade, receita previsível. Fluxo de caixa é um ponto extremamente importante. Exatamente. O caixa, o fluxo de caixa com as percepções de que há competência, e que é diferente, por exemplo, oh meu Deus, o fluxo de caixa por competência e por... me fugiu o nome agora. Mas é o seguinte, às vezes o cara fala assim, eu tenho 1 milhão na conta. Mas ele não tem 1 milhão na conta. Não. Mas ele, não, eu tenho sim. Não, você não tem. Porque é por competência ou por saída do dinheiro, eu não me lembro agora o nome. Mas aí quando ele fala assim, peraí, eu tenho 1 milhão na conta? Não tenho. Por quê? Porque mês que vem eu tenho que pagar tanto. Esse 1 milhão na conta é isopor, ele não é real. Mas ele toma a decisão baseado no 1 milhão que ele tem agora. Sim. Né? Ou seja... E aí, quando chega lá na frente, ele fica perdido. Por quê? Porque, eu tinha, mas eu gastei, eu investi e tal, e não devia. Eu deveria ter buscado capital de terceiro, alguma coisa assim nesse aspecto. Ou seja, e às vezes ele tem o dinheiro na conta e ele é isopor, ou às vezes ele não tem o dinheiro na conta, mas ele tem o dinheiro. Sim. Porque é uma previsibilidade de entrada e só que ele toma uma decisão com base naquela realidade. Sim. Isso é um dos elementos que pode trazer para a gente a perspectiva de que ele toma a decisão errada no negócio. Outro fato curioso que acontece, que a Luécia já deve ter vivenciado... Fluxo de caixa e fluxo de competência. Sim. É isso que eu queria lembrar. Tranquilo. Regime de caixa e de competência. Exatamente, era isso que eu queria lembrar. Que caixa é o dinheiro que saiu hoje e competência é o dinheiro que vai sair que dia, né?
Tem é uma previsão diferença. ali, né? Exatamente. Às vezes acontece muito, né? Assim, às vezes o produtor inicia... Regime de caixa e regime de competência. Agora, clareia. Às vezes o produtor inicia a semana, sei lá, com X reais na conta e termina a semana usando limite. É muito comum, né? Então, assim, essa falta de organização financeira acaba gerando um custo para ele, né? Porque quando ele vai aos bancos, ele está comprando o quê? Dinheiro. E esse dinheiro tem um custo, né? E esse custo a gente está falando de custos altos, né? Que ele poderia evitar se ele tivesse uma boa gestão, né? Se ele conseguisse conduzir de uma forma melhor ali o recurso financeiro dele quando ele tem, né? Então, assim, ele evitaria isso. Então, assim, essa é uma das perdas que o produtor tem no negócio Tem uma dele. história que uma vez eu ouvi de um produtor que me deixou assim, eu falei, cara, não é possível que isso é verdade. Eu não sei se é lenda, tá? Mas ele disse que existem várias propriedades por aí, que se você alugar um caminhão, entrar na fila, você abastece, o caminhão vai embora e ninguém te fala nada. Com certeza. Sim. Não é difícil. Os processos Isso é um que a absurdo. gente traz é justamente para remediar esse tipo de problema. Sim. Se te contou, é porque se tem, como tu fala, se tem fumaça, fogo. Porque tem história. E assim, e não, Jean, não é só na roça, não. Às vezes a contratação de fretes que não são de pessoas de confiança, Sim. que não são de empresas com credenciais para aquilo, carga some no meio de trajeto, Sim. sabe? E sim. A própria Cara, colheita, né? Um valor altíssimo uma carga, né, cara? Sim. A própria colheita, se ela não for feita de uma forma bem conduzida, às vezes o cara chega para colher na fazenda com um maquinário velho, né, sucateado, aquilo ali vai gerar uma perda para ele de produtividade, porque ele não vai conseguir colher tudo aquilo que ele produziu. O tempo não espera. O tempo não espera, então assim, às vezes a máquina quebra lá, E aí, de travando repente, todo o ele processo. olha e fala, ué, mas cadê meu dinheiro? Pois é, e não faz contrato com um prestador de serviço. Então, se a máquina quebrou, tô indo embora, se vira. Sim. E aí os prestadores de serviço já estão todos alocados em outros Sim. produtores. Sim. Então, assim, a gente está ali justamente para isso, para mostrar os riscos e para mostrar para ele as possibilidades que ele tem de aquilo acontecer com ele da O impacto ser o minimizado. mínimo possível, você Isso. entendeu? Então tá, então a minha pergunta agora para vocês é sobre isso. Vamos vender esse peixe aí, vamos entender como é que funciona isso aí. Hoje vocês estão trabalhando em conjunto, Sim. ou seja, somando forças, com expertises grandes em cada um dos lados para trazer uma força de trabalho ainda maior e mais competente e se efetiva. fosse isolados, né? Se fosse isolado. E se eu sou produtor rural, o que a Wise e a Agro difere, a Wise Agro e a Agro difere, tem no portfólio, tem no mix de produtos e serviços para oferecer para esse produtor? O que vocês oferecem para esses caras? Se eu fosse, por exemplo, eu sou um produtor e vocês estão colocando à mesa, olha... Essa é a primeira abordagem, o digamos que nós assim. vamos oferecer para você no nosso trabalho? Isso. O que seria? Então, como a própria Luécia falou, assim, é um atendimento muito personalizado, né? Então, assim, a gente primeiramente faria com você um diagnóstico, Isso. né? Assim, não A só gente da vai sua para parte. dentro do escritório Isso. e acompanhar, monitorar As rotinas. Sim. Então, assim, a gente faria esse diagnóstico baseado na sua realidade, né? Então, assim, a gente acompanharia os seus processos administrativos, os seus processos de campo, como que você se baseia para fazer as suas tomadas de decisões. Inclusive no campo. Inclusive no campo, né? Porque a gente enxerga que é lá que acontece Não é a maior só no perda. escritório, então. Não, de forma alguma. Porque tem que ter uma integração, né? Então, assim, o que a gente faz é tentar quebrar essa barreira entre escritório e fazenda. Porque a gente enxerga isso como sendo uma única unidade, né, Luécia? A gente não vê isso como pontos isolados. Porque muitas vezes, assim, o escritório, ele é consequência do que acontece na fazenda. Então, nós estamos aqui para dar o suporte para quem na fazenda e vice-versa, né? Então, assim, não jogamos em times opostos. Pelo contrário, a gente joga junto, né? É um time só. Então, a gente tenta quebrar essa barreira, né? Mostrando para o produtor rural aonde tem perdas, né? Então, assim, você falou sobre a questão em qual campo vocês atuam. Né, eu te devolveria a pergunta, em qual campo você precisa, né, que a gente te ajude? É no seu estoque, é no seu financeiro, é no seu departamento de compras? E se o cara fala, não, eu quero que você... Fechar o pacote no completo. Fechar o pacote, bora. Sim. Mas as demandas maiores iniciam-se pelo financeiro, Sim. pelo coração da empresa. Geralmente é o gargalo que tem. Isso. E é dentro do financeiro, é acompanhando as movimentações, é fazendo essa crítica que a gente consegue enxergar as outras necessidades, tá? Chegou a nota para pagar, o financeiro pagou, tá? Mas quem que comprou?
qual foi o processo de compra que foi aplicado, cadê a cotação dessa compra, quem autorizou essa compra. Então, assim, como tudo morre lá no caixa, e o caixa é muito importante para o produtor, só do diagnóstico já no financeiro, a gente já tem noção das outras necessidades que ele possui. Tá, a gente está vendo aqui uma nota de compra de EPI. Tá, vocês têm assistência em saúde e segurança no trabalho, quem que é o técnico de vocês? Os tanques de combustível, eles estão todos estão todos regulados? Todos têm bacia de contenção? Como que funciona? Então, assim... Uma coisa vai puxando a outra, uma coisa né? vai puxando a outra. O financeiro, normalmente, é onde que a gente começa a ter essa noção Vocês de todos os encontram processos. barreiras e obstáculos? Nós já vamos voltar nos serviços prestados, mas vocês encontram barreiras e obstáculos nos colaboradores? Inicialmente, sim. Porque é um corpo estranho que está entrando no porque negócio. Eu penso que isso é uma... Sim. E como lidar com isso, Jander? Olha, eu posso te dizer assim, pela minha experiência, né? Então, assim, inicialmente, quando eu chego, eu deixo claro que eu não estou ali para tomar o lugar de ninguém, pelo contrário, né? Acho que por força de trabalho. É uma força de trabalho, assim, por eu ter executado durante muitos anos essa parte administrativa, então eu sou aquela mão amiga que chega para te ajudar no momento que você está precisando, né? Então, assim, às vezes a gente chega em determinados locais, ele está com 3, 4 demandas, ele tem um prazo para entregar elas, sozinho ele não vai conseguir, ele está ali desesperado, a gente acaba puxando um pouco dessa demanda para a gente, pode deixar que isso aqui eu vou fazer, e a partir do momento que você vai fazendo isso, a pessoa já começa a te olhar de um jeito diferente. Peraí, esses caras estão aqui realmente tá para ajudar. Isso, chegar na tia da cantina e falar assim, olha, como que a senhora armazena aí os produtos, né? Dá dicas e tal, a senhora usa touca, não usa, como que chega esses mantimentos para a senhora, chega do jeito que a senhora quer, é na qualidade. Então, assim, tentando entender, eu acho que as dores do colaborador, que a gente consegue conquistar entregar ele. a solução. Isso. Nessa questão das cantinas, uma queixa muito grande que elas trazem é tipo assim, nossa, eu preparei almoço para 15 pessoas, aí chega mais 3 pessoas aqui que falando que é previsto. marmita. chegou mais 4 prestadores de serviço aqui que almoçar e ninguém me avisou. Então, assim, a gente cria processo, a gente vai, conversa para que isso não aconteça. E, assim, são ferramentas simples, são coisas simples que é aquele remédio que ela precisa para que ela não tenha aquele problema, para que ela não tenha conflito com o gerente, porque o gerente não avisou, mas aí o produtor rural não avisou o gerente que o cara ia lá para fazer uma visita. Então, assim, é uma coisa simples que vai melhorar. E como o impacto direto, às vezes, não é no produtor, ele nem lembra de fazer. É uma dor que ela está sentindo, mas que o produtor não sabe que ela está sentindo. Nem vê, justamente. E é justamente aquilo que a gente falou, quando você não vê o erro, você não consegue consertar. Não. Eu acho que, mas então eles vão para lá para mostrar os erros para a gente? Cara, deixa eu explicar, mas olha só, deixa eu explicar um negócio para vocês. Problemas, amém. Se vocês não têm problemas, para que os colaboradores? Se as empresas que eu atendo não têm problemas, para que eu? Sim. Se alguém que me contrata não tem problema, não vai me contratar. Não faz sentido. E se você, produtor rural, não tiver alguém que tem problema para comer, que precisa comer, precisa produzir, você também não tem por que plantar. Então, eu entendo os problemas como uma baita de uma bênção. A grande oportunidade que a gente tem, na verdade, na vida, a gente existe para resolver problemas. E problema não necessariamente é algo ruim. Como que você quer ver? Sim. Na escola era assim, né? Dado o problema tal, qual é a resposta? Um problema é algo que cabe solução. Fome é um problema. Sede é um problema. E ao beber água, você sana um problema de sede. Eu acho que no mundo corporativo e no mundo dos negócios, a gente precisa entender que os problemas estão presentes e eles podem, inclusive, se transformar em grandes oportunidades. Acho que tanto o que vocês fazem quanto o que eu faço, acho que é uma relação direta. A gente, obviamente que cada um no seu aspecto, mas uma relação direta, a gente é solucionador de problemas. Sim. Não é isso? Sim. Cara, e eu acho tão legal isso, porque deu pepino, chama a Luécia e o Jander, que eles resolvem, não é isso? Não, e às vezes o que para eles é um grande problema... Porque você tem expertise, para você não é. Isso, eles falam assim, isso aí, a gente já sabe como vai a gente já passou por esse caminho. Pode ficar tranquilo. Não, a gente vai te ajudar. E isso dá uma satisfação na gente tão grande, sabe? Assim, é muito positivo, é muito bom. E você sabe que você falou uma coisa aqui no início, e eu falo muito isso, eu comento muito isso, que é o seguinte: eu, Luécia
e Jander, e galera que está ouvindo aí a gente, eu gosto demais de dinheiro. Gosto muito de dinheiro. Só que eu já entendi que só tem um jeito dele vir. É se eu verdadeiramente solucionar os problemas de quem me acessa. E no início você falou isso, Lécia, o nosso propósito é entregar um grande resultado, porque os nossos resultados nos representam. Sim. Quando alguém olha para o nosso resultado, vê a gente ali. E eu tenho uma paranoia com isso, cara. Eu não posso conceber eu entregar um resultado, a pessoa olhar para aquilo e ficar pensando, nossa, que coisa feita com o pé, esse cara é um imbecil. Aquilo me dá um... gastura. Se não tiver sua digital lá... Tem a minha digital sim, lá, cara. sim. Esse é o termo. Então, se nós nos preocuparmos com esse resultado, com verdadeiramente amor por aquilo, mesmo não sendo aquilo o propósito final, talvez o propósito final seja realmente gerar conforto para sua família, possibilidades das coisas, porque, a grosso modo, é para isso que a gente está aqui. A gente tem... O propósito é gerar conforto. Eu trabalho pelas pessoas que eu amo. Né? Então, só que eu sei que se eu for mesmo esse cara que resolve o pepino, se nós formos essas pessoas que resolvem para os caras, difícil segurar. Só Papai do Céu, porque se ele não quiser, nada acontece. Mas na Terra, sei não. Com certeza. Com certeza. É uma consequência. Sim. E eu vejo isso aqui, tá? Estou falando porque no início eu falei que a Agro difere, a Wise agora chegando, né? Mas a Agro difere está aqui na nossa casa, porque quando você vê aquela galera aqui nas filmagens e tal, trabalhando, é a turma do Jander que está ali, né? Trabalhando. E por vocês estarem aqui, a gente acompanha a dedicação. A gente está em casa, às vezes, lá, né, fazendo alguma coisa. Está vendo o Jander aqui no sabadão à noite. 7h30 da noite, né? O Agro não para. O Agro não para, às vezes domingo. Né? Sim. Ou seja, dedicação total. Total. É isso. Me falem mais. O que mais vocês querem falar sobre a Wise e sobre a Agro Difere? O que vocês entendem que pode ajudar e ser sugestão? Uma sugestão legal para você que é do agro, para você que está empreendendo. E o que vocês estão... Qual é o plano? Porque juntos, aonde é que vocês querem chegar com essa história toda? Nossa, essa pergunta de aonde a gente quer chegar, acho que nem a gente se fez ainda, né, Luécia? Não, o que eu quero entregar, eu tenho consciência. Agora, onde eu vou chegar vai ser uma consequência. Consequência, justamente. Porque o que a gente consegue proporcionar para o produtor rural... meu coração fica quentinho quando eu vejo que ele tem a necessidade e eu consigo atender aquilo que ele precisa de forma muito satisfatória. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, assim, eu não tenho muita preocupação aonde eu vou chegar. Eu tenho consciência que aonde a porta for aberta, a gente vai entregar o melhor que a gente pode, e isso é nítido, e aí aonde a gente vai chegar vai ser uma consequência, assim, né? Isso é o meu pensamento. Com certeza. Mas o objetivo é sempre o maior. Rio Verde, quem sabe, outros lugares a gente... Eu digo assim, a semente está sendo plantada, né? Então, assim, a gente está mostrando para esses produtores rurais, para esses empreendedores, para esses empresários que tem solução, né? Que os problemas deles não precisam permanecer, não precisa perdurar, né? A gente consegue atacar, é o que eu costumo dizer, assim, a gente ataca o problema e não pessoas. Né? Então, assim, não precisam ter medos, a gente não vai mudar seu quadro de funcionários, né? Pelo contrário, a gente vai tentar otimizar rotinas, vai fazer que você tenha evitar perdas, né? Fazer o produtor evitar perdas. E é isso, né? Assim, aonde a gente vai chegar realmente, eu também não consigo mensurar isso ainda, né? Porque isso também não dá para saber. Isso, mas assim, eu creio que eu irei longe, né? Assim, eu tenho essa pretensão porque eu vejo que a gente está atuando num setor... Inclusive, se alguém te perguntar onde você vai estar daqui 5 anos ou 10 anos, mande ele a favas. Porque isso, cara... De novo, não tenho muita paciência, mas vamos lá. Vamos lá. Então, assim, como a Luécia falou, o nosso comprometimento é muito com o hoje, né? O que a gente tem para entregar hoje de melhor para o produtor rural. Então, assim, olhando sempre para frente, né? Assim, a gente tem essa preocupação, mas eu acho que, assim, a gente pode sim mudar esse cenário, é reversível, né? Só deixa eu fazer porque é importante para as pessoas entenderem. O fato da gente... não sei onde eu quero chegar.
Não significa que não há previsibilidade. São coisas distintas e completamente diferentes. Sim, sim. A certeza é que nós queremos chegar sempre em um momento de estar pensando em melhorar. Sim. Onde é que você quer estar mês que vem? Melhor do que hoje. Com certeza. E no outro, melhor do que mês passado. Exatamente. E assim então, vai. esse é o objetivo fundamental. Sim, Agora, sim. quando a gente fala de gestão, eu entendo sim que o gestor tem que pensar o futuro. Hoje ele já pensou. Ele está vivendo hoje o que ele construiu. Planejou anteriormente, né? E no futuro, ele já está pensando hoje. Já tá Isso projetando. naturalmente. Sim. Agora, o futuro a Deus pertence mesmo. Em termos de resultado, há mecanismos para se construir hoje, né, Luécia? Sim. Que trazem para nós perspectivas de segurança, obviamente na medida do plausível e do possível, de resultados futuros que virão e que vão ser pensados hoje. Sim. Né? E aí se a gente for analisar que tem inúmeros fatores ali que ele não consegue controlar, como a Luécia citou, então clima, ele não consegue dominar o clima, né? Preço de mercado, ele não consegue dominar o preço de mercado. É o que está no controle alta que de ele tem que dólar, lidar, né? ele não consegue controlar. Preço de insumos, que é baseado em dólar, ele também não consegue. Mas na a gestão, efetividade da colheita ele consegue. Isso. Fazer o melhor. Isso. Às vezes, a possibilidade que ele tem ali é única. A possibilidade não, a Perspectiva. A solução é única. Sim. E às vezes ele precisa de outras pessoas para trazer mais possibilidades para que aquela única seja melhor, para que ele faça aquela da melhor maneira, de forma otimizada, amplia a visão. Exatamente. Né? E tentar desmistificar essa história de que produtor só precisa olhar para essa parte na época do imposto de renda. Porque o imposto de renda ele é feito durante o decorrer do ano e não só 30, 40 dias antes da entrega. Né? Então, assim, nós estamos... Normalmente é o que acontece. Que é o que acontece. Nós estamos entrando aí num período crítico, digamos assim, né? Onde você vê produtores com esse perfil desesperados, correndo atrás de nota, de relatórios e tudo mais. E isso tudo poderia ter sido remediado previamente, né? Então, assim, os clientes que eu atendo, a gente já está finalizando a entrega de dezembro. Então, assim, eles estão seguros e tranquilos que então fizeram o máximo. Já sei qual é o produto de vocês. Sabe qual é o produto de vocês? Paz e tranquilidade. Nossa. Sim. É isso que a gente vende. É isso que a gente vende. Comodidade. E tanto na minha gama de clientes quanto do Jander, a gente fica tão satisfeito com o reconhecimento dos profissionais da área contábil em relação à nossa entrega. Porque antes eram, assim, eles falam, né, que antes era um sofrimento e tal para encontrar os números, os dados e não sei o quê. Não, agora vai tudo organizado, tudo. Ele apenas tem que lançar. Eles até estranham, né? Sim. Olha o que aconteceu aí. Ele faz assim, aquilo que de fato ele deveria fazer, né? Sabe? E a gente... É uma parceria boa, são possibilidades que está trazendo para a gente. Muitos contadores fazem contato, tipo assim, não tá, eu preciso que você vá lá naquele cliente lá, porque o nosso trabalho reflete muito também na entrega, na qualidade de entrega que eles produzem. Legal. E o produtor poder olhar para o negócio dele em tempo real, né? Assim, e não olhar só pelo retrovisor. Né? Então, assim, olhar para o negócio dele no agora. Né? Então, agora a gente está num período de entrega de grãos. Como que está a minha entrega? Quem está recebendo? Está acompanhando? Não estou? Né? Então, assim, aonde eu posso melhorar isso? Então, assim, é olhar para o negócio em tempo real. Eu acho que falta ainda... O trabalho de vocês, ele tem um formato de, por exemplo, vocês vão para dentro de uma propriedade, organizam essa propriedade e se mantêm como a mola propulsora e organizadora da operação, ou vocês vão para a operação, organizam a operação e vão embora. E ensinam as pessoas que ficam a se organizarem. Sim. Há esses dois formatos, ou como é que funciona isso? Inicialmente, a gente chega, organiza a casa, né? Consequentemente, a gente vai reduzindo o atendimento àquele produtor. Né? Então, exemplo, se inicialmente eu atendi ele 3 vezes na semana, com a organização de processo, a gente reduz para 2. E nisso, gradativamente, vai acontecendo. O time interno começa... Isso, a gente começa a treinar, capacitar o time, né? Conscientizar essas pessoas de por que elas devem entregar daquela forma. Né? Então, assim, acho que a Luécia também percebe muito isso, porque como ela esteve dentro, né, de uma propriedade rural acompanhando ali diretamente, né? Como CLT, o CLT, fala, né? Isso. Então, assim, às vezes a pessoa está lá, não tem a noção do todo, né? Por que eu entrego isso? Por que eu devo entregar dessa forma, né? Então, assim, essa conscientização, ela acontece da nossa parte. Muitas vezes o produtor rural, ele não tem tempo para isso. Você já pensou assim, você tem produtor aí que tem 70 funcionários,
ele não vai ter tempo de sentar com 70 funcionários e vender a cultura da empresa dele, né? E vender processos que ele precisa que sejam feitos, né? Então, para isso, existem profissionais que conhecem das demandas, que entendem a rotina e que estão lá para amenizar, trazer a comodidade que o produtor rural precisa. Então, há as duas possibilidades. As duas E possibilidades. vocês, inclusive, se constituírem como uma ferramenta Sim. Presente. o tempo todo. Atuar diretamente, né? Como uma assessoria Sim, constante sim. ou como projetos por demanda. Isso, É isso? sim. Há essas duas possibilidades. Sim. Somos Legal. personalizados, né? Podemos atender Customizáveis. Customizáveis. Legal. Palavra certa. Não é Customizáveis. isso? Atendemos Show de da melhor bola, forma. gente. Mensagem, deixar uma dica para a galera, uma sugestão. Tem alguma coisa que vocês querem para o produtor rural, para aquele que está ali naquela câmera lá? Ó. O que vocês querem deixar aí? Recado para o produtor que está com essas dores e aquele que empreende, as dores do empreendimento. Qual é a dica que vocês dão ou o recado que vocês querem deixar final? Primeiro, Luécia, diga lá. Vai lá. Nós temos como objetivo entregar um resultado muito além dos tradicionais e temos certeza que essa entrega ela vai fazer com que você tenha mais consciência dos seus números, você vai otimizar o seu negócio e nós estamos aqui para te dar esse suporte, para fazer com que você tenha uma preocupação a menos nas suas entregas, nas suas demandas, nas suas rotinas do dia. Basicamente isso aí. E o outro recado que eu tenho para o produtor esse sofrimento que você está passando, ele é delegável, né? Você não precisa sofrer por ele. Nós estamos aqui para sofrer, que na verdade nem é só para nós. Porque com expertise, né? Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais fácil. Então essa é a dica, né? Você não precisa sofrer sozinho, estamos aqui. Para te ajudar. Pegar um atalho, né? Melhorar os seus resultados baseado em experiências externas. Sim. Legal, show de bola. Obrigado. Pela oportunidade. Quero agradecer demais vocês terem vindo. Foi um papo muito massa. Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui. E eu entendo que quem empreende, seja no agro ou em qualquer área, precisa parar com essa coisa de ter receio de pedir ajuda. Hoje nós temos profissionais incrivelmente capacitados e quando você pede ajuda externa, você colhe com isso não só a ajuda externa, mas como o olhar diferente para o negócio. Sim. Que às vezes é algo que está extremamente perceptível, mas não para quem tem um olhar cansado sobre a operação. É muito perceptível para quem tem um olhar até inocente direcionado para essa operação, porque não vê as manias, os vícios, as entranhas das relações familiares ou profissionais mesmo entre gestão e colaboradores. Essa visão nova, renovada, traz muitas possibilidades. Eu acho que é isso que a gente faz. Sim. Muito obrigado por vocês terem vindo. Gente, valeu. Tive aqui com a Luécia, da Wise Agro, o Jander, da Agrodifere. Obrigado, Jander. Eu que agradeço, já. Show de bola. Luécia, muito obrigado. Eu que agradeço. A ideia está aí. Bora fazer.